bem? Seja muito bem-vindo ao canal UCP Tecnologia Brasil TV. No vídeo de hoje nós vamos tratar de assessoria acadêmica, hein? Roda a vinheta! Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver quais são os pontos de atenção que você que está iniciando em programação em Python tem que ter. Então pegue o teu caderno e anote tudo que a gente falar aqui, que são pontos de atenção importante para que você seja bem sucedido durante a programação, beleza? Mas antes, não se esqueça de dar o joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Tranquilo? Então vamos pro slide. Bom, pessoal, indentação. Vamos começar com indentação. O que é a indentação? A indentação em programação se refere-se ao uso de espaço ou tabulações no início de uma linha de código para indicar níveis de hierarquias e blocos de código. A indentação é fundamental em várias linguagens de programação para definir uma estrutura e a legibilidade do código. Ou seja, a indentação é o espaço da linha, da margem principal que tem, tá? É ela que vai definir se aquela linha está dentro de um laço ou não. Por exemplo, esse exemplo que tem aqui em tela é o de if true e else. True else, ou seja, verdadeiro e falso, tá? Então aqui é a função de exemplo, tá? Dentro dessa função tá o if e o else, né? Verdadeiro e falso, tá? Então aqui, dentro da função, tem um espaço na primeira linha aqui e depois mais um espaço maior na segunda linha. Isso quer dizer que esse print faz parte do laço true, if else, tá? If else. E o print está fazendo parte do if true, ok? A mesma coisa aqui embaixo. O print aqui faz parte do laço e está dentro de else aqui, beleza? Então isso daqui é importante, porque se você não faz a tabulação correta, pode dar erro de sintaxe, tá? Na hora da compilação do seu algoritmo, beleza? Então vamos continuar aqui. A segunda questão é a declaração de variáveis. Diferente das outras linguagens usuais, como C e C++, por exemplo, o Python não precisa declarar, tá? A variável, o tipo é verificada de acordo com o que vai ser armazenado. Uma tipagem que a gente chama de tipagem dinâmica, de acordo. Se for letra, automaticamente ela se torna uma variável de caractere. E se for número, uma variável inteira. E se for uma decimal, uma variável float. Beleza? Então isso daqui é outro ponto de atenção que você tem que ter. Em Python não precisa declarar o tipo de variáveis. A tipagem é dinâmica, ou seja, o tipo dela é de acordo com o tipo de dado que vai ser armazenado nela. Beleza? Então aqui está o exemplo. Aqui nós temos um exemplo aqui, tá? A variável número vai guardar o 1 e o 0. Então ela é um inteiro. Aí a variável texto, entre aspas duplas. Olá, é uma string. Ponto flutuante é um decimal, float. Lista e assim por diante. Beleza? Então se você for programar em Python, isso daqui é um ponto de atenção que você
tem que ter, beleza? Outra coisa importantíssimo na hora que você sentar para digitar o seu código o espaçamento e quebras de linha, tá? Então, porque senão vai dar erro de sintaxe. Se você dá uma quebra de linha aqui, ele vai dar erro de sintaxe, porque ele vai ler a linha, tá? Então esse 3 aqui, ele vai causar erro, porque tá errado, tá? Não existe nenhuma operação mais 3, tá? Então o correto é sempre se atentar a deixar sempre na mesma linha, tá? Então aqui fala, Python é sensível a espaçamentos e quebra de linha. Então você tem que tomar cuidado a isso, tá? Senão vai dar erro de sintaxe, tá? O uso de 2 pontos, né? Por exemplo, no if else, tá? Sempre dividir o 2 pontos, também é um ponto de atenção, senão vai dar erro de sintaxe, tá? Tipo, nos laços de repetição, nos laços de condicionais, nas funções, sempre usar os 2 pontos ali, beleza? Tá. No caso, quando você for usar importações e módulos, no caso de uma biblioteca, tá? Uma biblioteca externa, por exemplo, padrão. Quando você for invocar alguma função de dentro da biblioteca, sempre você tem que colocar o import na frente e o nome da biblioteca, tá? O nome do módulo, tá? Senão a função que você for usar não vai ser válida. Se você não colocar, não importar a biblioteca, a função que você colocar não vai ser válida, tá? Então nós temos aqui o exemplo do cálculo da raiz quadrada, tá? Então na biblioteca mate, né, de matemática, nós temos a raiz quadrada. Ela só vai funcionar se você invocar a biblioteca, ou seja, chamar a biblioteca, importar da biblioteca, tá? Então esse daqui é outro ponto de atenção que você tem que ter, tá? Toda vez que você for chamar uma função de uma biblioteca padrão, você tem que colocar import, tá? Colocar import, o nome da biblioteca, para daí você for usar a função que você deseja, tá? É um ponto de atenção importantíssimo para você. Se você não colocar, o compilador não vai entender aquela linha e vai dar erro de sintaxe, beleza? Então vamos lá, vamos seguir então. Compreensão de lista, tá? Compreensões de listas são uma forma concisa de criar listas. Ela permite uma construção de novas listas aplicando uma expressão, cada item em uma sequência. Então essa sequência você tem que tomar cuidado para não errar na lógica do seu algoritmo quando você for usar a lista. Nós temos aqui no exemplo a lista 1, 2, 3, 4, 5, ele vai dar o quadrado de cada item da lista. Então ali a sequência da lista é importante você tomar cuidado na hora de fazer a sua programação, tá bom? Outro ponto de atenção é manipulação de strings, né? Ou seja, de cadeias de caractere. Python oferece várias maneiras de se manipular uma string, incluindo a formatação e concatenação, perdão. Então aqui no nosso exemplo a gente tem um nome, né? Você viu que ele colocou entre aspas, tá? Então toda string, toda cadeia de caractere você tem que colocar entre aspas duplas, né? Se você não esquecer, ele vai dar erro de sintaxe aqui, né? Tá? Aqui tá guardando
tá aguardando em saudação o nome, né? O F vai imprimir uma outra variável dentro da variável que vai ser guardada, tá? E o print da variável saudação, tá? Então aqui é uma maneira, aqui é a outra aqui também de fazer a impressão de fazer guardar, né, uma string dentro de uma variável e imprimir ela, tá? Beleza? Então esse daqui é outro ponto de atenção para você que programa em Python. Então você viu aí maneiras, ponto de atenção que você tem que ter na hora de fazer a programação. Então, se você ainda insistir com dúvida, aqui embaixo vai aparecer o meu WhatsApp, tá? E tô lá para atender vocês. Beleza? Então, obrigado pela sua audiência. Qualquer dúvida aí, é só me procurar no WhatsApp ou deixar aqui também o seu comentário aqui neste vídeo. Beleza? Se você não deu seu joinha, dê o seu joinha, se inscreva no canal e também ativa o sininho da notificação. Tranquilo? Então, forte abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.